é portador da presença de Cristo. Não só traz a mensagem sobre Cristo, mas traz também a própria presença de Cristo. Jesus disse: convém que eu vá, porque se eu for Consolador, o Espírito Santo, encontramos em João capítulo 14, versículos 16 e 17, não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei. Estamos em João capítulo 16, versículo 7. Tolhido pela humanidade, o homem Jesus não era omnipresente, razão pela qual convinha que ele partisse. Por meio do Espírito poderia estar sempre em toda a parte. Jesus disse: rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade. Garantir que o Espírito habita convosco e estará em vós. Encontramos em João capítulo 14, versículos 17 e 18. O Espírito Santo é o representante de Cristo, mas despojado da personalidade humana e dela independente. Na encarnação, o Espírito Santo trouxe a presença de Cristo a uma pessoa, Maria. No Pentecostes, o Espírito trouxe o Espírito vitorioso ao mundo. Trouxe o Cristo vitorioso ao mundo. As promessas de Cristo: não te deixarei nem te desampararei, encontra-se em Hebreus, capítulo 13, versículo 5. E estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Encontra-se em Mateus, capítulo 28, versículo 20. Cumpre-se por intermédio do Espírito. Por esta razão, o Novo Testamento dá ao Espírito um título que no Antigo Testamento nunca lhe foi atribuído: o Espírito de Jesus. Do mesmo modo, por meio do Espírito que tanto o Pai como o Filho fazem morada nos crentes, encontramos em João, capítulo 14, versículo 23. Também a única maneira que os crentes têm de poder morar em Cristo é por intermédio do Espírito Santo. Guia e atividade da Igreja. Uma vez que o Espírito Santo traz a própria presença de Cristo, é Ele o verdadeiro vigário de Cristo na Terra, como centro eterno de autoridade, que é em matéria de fé e doutrina. Guia a Igreja de total acordo com a Bíblia. A característica distinta do protestantismo, sem a qual não haveria protestantismo, é o reconhecimento que o Espírito Santo é o verdadeiro vigário ou sucessor de Cristo na Terra. Depender de uma organização de dirigentes ou da sabedoria de homens é colocar o humano acima do divino. O Espírito Santo esteve intimamente envolvido na administração da Igreja Apostólica. Para a escolha de missionários, a Igreja obteve a sua ajuda através de oração e jejum. Encontramos nos Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 1 ao 4. Os escolhidos eram conhecidos pela sua disposição de se deixarem guiar pelo Espírito. O livro de Atos dos Apóstolos descreve-os como cheios do Espírito Santo. Encontramos nos Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 9. Exerciam as suas atividades sob o domínio do Espírito. Encontramos nos Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 6 a 7. Paulo fez lembrar aos anciões da Igreja que haviam sido colocados naquela posição pelo Espírito Santo. Encontramos nos Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28.